Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos passando por aqui hoje para colocarmos mais um vídeo no meu canal do YouTube, hoje para falarmos um pouquinho sobre bancos, sobre produtores rurais, sobre cobranças indevidas, juros abusivos, endividamento e também a superproteção que os bancos têm no Brasil. Não se sabe por qual motivo, mas os bancos deitam e rolam no Brasil, fazem e acontecem em cima tanto do produtor rural como em cima da população, juros abusivos, e tanto é que os bancos fecharam o ano de 2020 com uma super rentabilidade. Foram absurdos os resultados que os bancos tiveram no Brasil, mas infelizmente nós não temos nenhum posicionamento contrário a essas instituições que, como eu disse, sempre vencem, sempre saem vencedoras, seja qual for os argumentos usados por aqueles que se obrigam às vezes em buscar crédito junto aos bancos. A justiça de antemão, ela não tem olhares a não ser um olhar super protetor aos bancos, e vocês vão entender o que eu venho falando aqui agora. Mas, a partir desse conteúdo que eu vou colocar para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu acabo sempre me perguntando onde está o Ministério da Agricultura, onde está a CNA, onde está a Frente Parlamentar Agropecuária, e ainda eu escuto, às vezes, de alguns falsos entendidos do agro, que as coisas no Brasil vão muito bem, que o agronegócio no Brasil vive os melhores dias, os melhores momentos, e isso não é verdade. Por muitas e muitas vezes eu disse que no Brasil o agronegócio vai bem para a soja, vai bem para o milho e vai bem para a carne bovina. Quando nós falamos das fronteiras para fora, quando nós falamos da exportação, valores, montantes exportados, faturamento, até aí vai muito bem. Mas quando nós olhamos das fronteiras para dentro, que nós temos que analisar custo de produção, que nós temos que analisar margem de lucro, que nós temos que analisar parcelas de pagamento de crédito, enfim, a coisa já muda, o cenário muda completamente. E o pior de tudo, 3 produções, soja, milho e carne bovina, inflacionam tudo, exatamente tudo que giram em torno do universo do agro, seja direto ou indiretamente. Essas falsas propagandas que fazem que o agronegócio vai muito bem, que tudo está funcionando às mil maravilhas, inflacionam todas as culturas e produções, até aquelas onde às vezes até as margens de lucro não existem. Mas, voltando, para a questão do endividamento, dos bancos, do produtor rural, das cobranças indevidas, eu quero botar um exemplo aqui, e esse exemplo a gente pode multiplicar por tantos outros a nível de Brasil, com relação às injustiças que acontecem quando nós temos os financiadores de um lado e os financiados do outro. Isso nós podemos analisar do norte a sul do Brasil, que acontecem muitas injustiças, devido a acordos e contratos mal processados ou com intenções indevidas quando descritos, que fazem de uma necessidade de um produtor rural, a partir dessa necessidade por um crédito, poder colocar a sua propriedade rural para funcionar, investir, fazer ela produzir como precisa, mas às vezes o mercado, como não é trabalhado, o mercado consumidor como deveria, nós vivemos de sazonalidade, então todas as culturas vivem muito perto de um fator de risco, só que o amparo para os financiados não existe, porém para os financiadores é tudo. Vamos analisar um exemplo aqui. Um produtor rural de Santa Catarina buscou junto a um banco, a um determinado banco, um crédito de R$350 mil. Ele pagou 50,1% desse crédito, ou seja, R$175.350 foram pagos. Quando, a partir, ele era um investidor de suinocultura, e como a suinocultura no Brasil, ela os resultados, o marketing, para mim, na minha opinião, é totalmente falso. Os erros são encobertados, são acobertados. Os problemas são jogados para debaixo do tapete. E ninguém tem falado sobre os problemas que o próprio suinocultor está vivendo no Brasil, praticamente tendo que abandonar a atividade, porque hoje o custo de produção de um suíno vivo, o valor do quilo de um suíno vivo, não compensa vender para o frigorífico,
O produtor rural tem que pagar até, ele está pagando hoje praticamente para os frigoríficos comprarem a sua produção, a sua matéria-prima. Produtor rural pegou 350 mil, pagou 50,1%, devido às questões de mercado, alto custo de produção, ele não conseguiu seguir pagando o seu crédito, o seu financiamento. O banco se apropriou, tomou as terras desse produtor rural, terras que valiam mais de R$1 milhão, ou seja, o valor de menos de 200 mil que ele ainda teria para pagar para o banco se apropriou das suas terras, que valiam mais de R$1 milhão, colocou as terras em leilão, e o juiz que julgou, somente agora, depois que as terras já foram até leilão, marcou uma audiência para hoje. Onde existe a coerência? Onde está a coerência com relação a essa situação? Quem no Brasil pensa ou se preocupa com o produtor rural? Ninguém. E o produtor rural às vezes ainda defende esse ou aquele político. Ajudou nas campanhas políticas de presidente a vereador. E chega na hora de ter um retorno, um apoio, todo mundo vira as costas. Onde está a coerência nessa situação? 350 mil reais, pagou 50,1%. E por uma questão mercadológica, que no Brasil é fácil acontecer, o Brasil não tem planejamento agrícola. No momento que um mercado, uma sazonalidade de mercado acontece, nós vendemos tudo e mais um pouco, não sabemos fomentar a produção para que haja mais produção e sendo assim nós tivemos equilíbrio entre produção, consumo e preço, nós acabamos inviabilizando muitas produções e até o próprio consumo, a partir de uma economia fragilizada, acaba sendo comprometido. Fica aqui uma observação e eu faço uma pergunta. Onde está o Ministério da Agricultura? Onde está a CNA? Onde está a Frente Parlamentar? Onde estão os entendidos do agro que entra dia e sai dia e nós não vimos um apenas se pronunciar a favor do produtor rural? Fica aqui a observação, mas outubro de 2022 nós podemos mudar. Nós podemos tirar essas raposas velhas que estão lá no Congresso Nacional, que debocham da sua e da minha cara, e começarmos a colocar pessoas que vivam o agro na sua maior intensidade e que tenham propostas que vão ao encontro dos interesses do produtor rural brasileiro. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.